O que era para ser um simples dia de diversão se transformou no pior pesadelo de um pai. Gustavo sempre protegeu sua filha Bianca de todos os perigos do mundo, mas nunca imaginou que, em um instante de distração, ela desapareceria sem deixar rastros. O parque estava cheio de crianças brincando, tudo parecia normal, até que uma menina se aproximou com os olhos arregalados e disse algo que fez o sangue de Gustavo gelar. Vi alguém levando sua filha. O chão sumiu sob seus pés. Seu coração disparou. Ele olhou ao redor, procurando Bianca, mas ela não estava mais ali. E naquele momento, começou a corrida mais desesperadora de sua vida. Cada segundo perdido poderia significar nunca mais ver sua filha. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. E deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. Gustavo sempre foi um homem de negócios. Desde jovem, aprendeu que nada vinha fácil e que cada conquista exigia sacrifício. Ele vinha de uma família humilde e sabia o valor de cada centavo. Mas, apesar de todo o sucesso financeiro, Gustavo não se sentia verdadeiramente completo. Sua maior riqueza, seu verdadeiro tesouro, não estava em contas bancárias. Era Bianca, sua filha de apenas 7 anos, uma menina doce, cheia de vida e com um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Desde o momento em que a segurou nos braços pela primeira vez, soube que sua vida jamais seria a mesma. No entanto, a felicidade de Gustavo foi abalada tragicamente. Há 3 anos, sua esposa, Carol, sofreu um acidente de carro fatal enquanto voltava para casa. Aquela noite ficou gravada na mente de Gustavo como uma cicatriz eterna. O telefone tocou, e ao atender, sua vida desmoronou. Carol não resistira. A mulher que ele tanto amava, sua parceira de vida, havia partido, deixando um vazio imenso e uma filha pequena que ainda não entendia o que era morte. Nos primeiros meses, Gustavo tentou se manter forte por Bianca, mas o luto foi cruel. Ele passava noites em claro olhando para a porta, esperando que Carol entrasse e dissesse que tudo não passava de um pesadelo. Mas os dias se arrastavam, e a dor se tornava uma sombra que insistia em acompanhá-lo. Foi então que percebeu que sua filha precisava dele mais do que nunca. Bianca, apesar da pouca idade, sentia a ausência da mãe e, por mais que tentasse ser forte, era visível sua tristeza. Gustavo, antes um homem obcecado por trabalho, decidiu que sua prioridade seria ela. Prometeu a si mesmo que jamais deixaria Bianca sentir-se sozinha. Gustavo fazia questão de criar a menina com valores simples. Enquanto outros empresários de sua estatura levavam os filhos para escolas de elite e enchiam suas casas de brinquedos caros, Gustavo preferia levar Bianca para tomar sorvete em uma praça ou passar horas lendo histórias para ela antes de dormir. Bianca não era uma menina exigente. Sua felicidade não dependia de presentes caros. O que ela queria, acima de tudo, era o tempo do pai. E Gustavo fazia de tudo para estar presente. Sempre que podia, buscava a filha na escola pessoalmente. Fazia questão de segurar sua mãozinha enquanto caminhavam juntos até o carro, ouvindo atentamente tudo que ela tinha para contar sobre seu dia. Os olhos dela brilhavam ao falar sobre as aulas, as amigas, os desenhos que fazia na sala de aula. E Gustavo ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque, para ele, realmente era. Em casa, nos momentos em que não estava resolvendo negócios, Gustavo e Bianca tinham suas próprias tradições. Todas as noites de sexta-feira eram reservadas para a noite do pijama, onde os dois preparavam pipoca, escolhiam um filme e se aconchegavam no sofá. Era um momento sagrado, um laço que só se fortalecia com o tempo. Apesar de ser um homem ocupado, ele nunca deixou que sua fortuna o afastasse da filha. Alguns de seus amigos empresários achavam um exagero, diziam que ele deveria contratar uma babá para cuidar da menina e focar em seus negócios. Mas Gustavo ignorava esses comentários. Ele sabia o que realmente importava. O tempo passou, e Gustavo percebeu que a felicidade de Bianca não estava em coisas materiais, mas na presença e no amor que ele podia oferecer. E por isso, sempre que podia, aproveitava cada momento ao lado dela. Aquele sábado tinha tudo para ser um dos dias mais felizes para Bianca. Desde o começo da semana, ela vinha pedindo ao pai para levá-la ao parque. Seu olhar brilhava de empolgação toda vez que mencionava os balanços, o escorregador e,
Principalmente, o sorvete de chocolate que adorava comprar no carrinho perto da entrada. Para ela, ir ao parque não era apenas um passeio qualquer, era um momento especial, pois significava estar ao lado de seu pai sem que ele estivesse ocupado com trabalho. Gustavo sabia o quanto aqueles momentos eram importantes para sua filha. Por isso, mesmo com sua agenda lotada, decidiu reservar aquele dia para ela. Nada de celular, nada de negócios, apenas os dois. Quando Bianca percebeu que finalmente seu pedido havia sido atendido, saltitou de felicidade pela casa, escolhendo o vestido azul favorito e pegando sua boneca inseparável para levar junto. O parque ficava a poucos minutos de carro e, ao chegarem, Bianca mal esperou Gustavo estacionar. Assim que colocou os pés no chão, ela correu direto para os brinquedos, suas risadinhas enchendo o ar. Gustavo, por sua vez, seguiu em seu ritmo, observando-a com um sorriso orgulhoso. Ele se sentou em um dos bancos, permitindo-se relaxar por um momento enquanto via sua filha se divertir. O vento soprava suavemente, as árvores balançavam e o som das crianças brincando misturava-se ao canto dos pássaros. Tudo parecia perfeito. Bianca se equilibrava no balanço, fechando os olhos para sentir o vento no rosto. Sua alegria era contagiante. Mas, como em todo dia aparentemente perfeito, algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto Gustavo assistia a filha, seu celular começou a vibrar no bolso. Havia prometido a si mesmo que não atenderia ligações naquele dia, mas quando viu o nome do gerente de sua empresa na tela, sentiu um aperto no peito. E se fosse algo realmente importante? Ele hesitou, olhou para Bianca, que ainda brincava, e então atendeu rapidamente. Levantou-se do banco e caminhou alguns passos para o lado, sem tirar os olhos da filha. "Fale rápido, estou ocupado agora", disse ele em um tom seco. Do outro lado da linha, a voz do gerente soava aflita. Havia um problema com um grande cliente e precisava da autorização de Gustavo para resolver a situação. Mesmo relutante, ele se afastou um pouco mais, tentando escutar melhor enquanto dava instruções. O que Gustavo não percebeu foi que, nesse mesmo instante, uma outra menina, um pouco mais velha que Bianca, observava tudo à distância. Seu nome era Isadora. Isadora tinha 9 anos, era uma garota esperta e acostumada a observar tudo ao seu redor. Ela estava no parque sozinha, sentada em um banco próximo, segurando um livrinho de capa desgastada. Sua avó, que costumava levá-la ali todos os sábados, tinha ido comprar água e pediu que ficasse por perto. Mas, diferente das outras crianças, que corriam e gritavam, Isadora preferia observar. Ela sempre foi muito atenta aos detalhes. Naquele dia, algo chamou sua atenção. Um homem, vestido de forma discreta, com um boné preto cobrindo parte do rosto, estava parado a poucos metros do parquinho. Ele fingia estar distraído, olhando para o celular, mas seus olhos estavam fixos em uma única direção: Bianca. Isadora franziu a testa. Aquilo não parecia certo. Ela continuou observando enquanto Bianca sorria inocentemente, empurrando-se no balanço sem a menor ideia de que estava sendo vigiada. O homem deu um passo à frente. Seu corpo estava tenso, e seus olhos analisavam os arredores, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Foi então que Isadora percebeu algo ainda mais preocupante: o pai de Bianca não estava mais olhando para ela. Ele falava ao telefone, distraído, de costas para a menina. O coração de Isadora disparou. Algo ruim estava prestes a acontecer. O clique do celular ao desligar a chamada ecoou como um tiro na mente de Gustavo. Ele respirou fundo, aliviado por finalmente ter resolvido o problema com sua empresa, e voltou sua atenção para o parque. Mas, no instante em que seus olhos pousaram no balanço onde Bianca estava brincando poucos minutos antes, seu corpo gelou. O brinquedo ainda balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de sair dele. Mas Bianca não estava lá. Seu peito se apertou. Ela devia estar por perto, pensou. Talvez tenha corrido para o escorregador ou ido comprar sorvete sem avisá-lo. Mas algo dentro dele começou a gritar que algo estava errado. O parque, que antes parecia um lugar tranquilo, de repente se tornou um labirinto de rostos desconhecidos e vozes misturadas. Bianca? Chamou, virando-se em todas as direções.
Nenhuma resposta. O tom de sua voz ficou mais alto, mais carregado de desespero. Bianca. Filha, cadê você? Nada. Seu coração disparou. O instinto paternal tomou conta, e ele começou a caminhar rápido entre as crianças, olhando para cada rostinho, esperando encontrar aquele sorriso doce e inocente da sua filha. Mas ela não estava ali. O pânico começou a tomar conta. Suas mãos suavam, a respiração ficou irregular, e seu peito subia e descia com força. Ele se virou para um grupo de mães sentadas em um banco próximo. Vocês viram minha filha? Ela estava aqui agora há pouco. As mulheres trocaram olhares preocupados e negaram com a cabeça. Como ela é? Perguntou uma delas. Vestido azul, cabelos ondulados, 7 anos. Mais uma negativa. O mundo de Gustavo parecia girar. Ele correu até o vendedor de sorvetes. Minha filha veio aqui? Uma menina de vestido azul? O sorveteiro franziu a testa e balançou a cabeça. Não vi nenhuma menina sozinha, senhor. O desespero já se transformava em descontrole. Seu corpo inteiro estava tenso, e seu olhar se movia freneticamente por cada canto do parque. Onde ela estava? Como podia ter sumido tão rápido? Foi quando sentiu um puxão em sua camisa. Ele se virou bruscamente e viu uma menina de olhos arregalados e expressão assustada. Era Isadora. Vi alguém levando sua filha. A frase entrou como um golpe em Gustavo. Levando? Como assim levando? Seus olhos se fixaram nos da menina, e ele se abaixou, segurando seus ombros com urgência. O quê? Quem? O que você viu? Isadora engoliu em seco, tremendo. Um homem. Ele estava de boné preto. Ele pegou ela no colo e saiu rápido. O ar sumiu dos pulmões de Gustavo. Ele sentiu seu corpo estremecer. Alguém levou Bianca. Sem pensar, ele se levantou e gritou para o parque inteiro. Alguém viu uma menina sendo levada? Minha filha foi levada. O silêncio durou apenas um segundo antes de as pessoas começarem a olhar ao redor, cochichar, pegar seus próprios filhos no colo, como se, de repente, o parque inteiro tivesse percebido o perigo. Mas para Gustavo, o mundo já não fazia mais sentido. Sua filha tinha sido sequestrada. E ele precisava encontrá-la. Agora. Ele se abaixou para ficar na altura de Isadora e segurou seus ombros com firmeza, mas tentando não assustá-la ainda mais. O que você viu? Diga tudo, cada detalhe. A menina respirou fundo, engolindo o medo, e falou com a voz trêmula. Era um homem. Ele usava um boné preto e tinha um casaco escuro. Eu vi quando ele pegou Bianca no colo. Ela parecia assustada, mas não gritou, acho que ela ficou com medo. Ele saiu andando muito rápido, quase correndo. Gustavo sentiu as pernas fraquejarem. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Para onde ele foi? Você viu? Isadora assentiu rápido, apontando com a mão trêmula. Ele saiu pelo portão de trás do parque, perto das árvores. Depois eu vi um carro preto parado ali, mas eu não consegui ver mais nada. Sem pensar 2 vezes, Gustavo pegou a menina pela mão e saiu correndo na direção que ela indicou. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas precisava agir. Não podia perder tempo. Cada segundo contava. Ele passou como um furacão entre as pessoas, empurrando quem estivesse no caminho, tropeçando nos próprios pés, mas não parando. Sua filha estava em perigo. Sua pequena Bianca estava nas mãos de um estranho. Chegando ao portão dos fundos do parque, seu olhar varreu o chão freneticamente. Qualquer pista. Qualquer coisa. E então ele viu. A boneca de Bianca. O brinquedo favorito dela estava caído ali, jogado no chão de terra, sujo e amassado. Gustavo sentiu o estômago revirar. Ela deve ter derrubado enquanto tentava resistir ou enquanto era levada. Ele se ajoelhou e pegou a boneca com as mãos tremendo. Era real. Não era um pesadelo. Foi aqui. Eu vi ele passando por aqui. Isadora confirmou,
olhando ao redor, com os olhos arregalados. Gustavo se levantou de um pulo e olhou para frente. Havia marcas de pneu no chão, como se um carro tivesse saído dali com pressa. Isadora, ao seu lado, ainda respirava ofegante pela correria. Seus olhos assustados miravam o asfalto, onde marcas de pneu denunciavam que um carro partiu dali com pressa. Foi aquele carro. A menina apontou com urgência, a voz falhando de nervosismo. Eu vi quando ele saiu daqui muito rápido. Era um carro preto, grande, eu acho que era uma SUV. O estômago de Gustavo se revirou. SUV preta. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando puxar qualquer memória que pudesse fazer sentido. Conhecia alguém que dirigisse um carro assim? Algum inimigo? Alguma ameaça? Nada. A única coisa que sabia era que precisava encontrar Bianca. E precisava fazer isso rápido. Ele olhou em volta, buscando mais pistas. O beco era sujo, cercado por muros altos cobertos de grafites e lixo espalhado pelo chão. Aquele era um lugar perfeito para alguém desaparecer sem deixar rastros. A raiva queimava por dentro, mas, acima de tudo, um medo devastador tomava conta de seu peito. Bianca estava nas mãos de alguém que não tinha medo de arrancá-la de seu lado em plena luz do dia. Ele fechou o punho e virou-se para Isadora. Você conseguiu ver o rosto do homem? Consegue lembrar de algum detalhe? Qualquer coisa pode ajudar. A menina hesitou por um momento, mordendo o lábio. Gustavo percebeu que ela estava tentando puxar da memória tudo o que tinha visto. Eu acho que ele tinha barba. Mas não muita, só um pouco. E ele usava uma jaqueta preta e tênis escuros. Eu vi o boné dele de perto, tinha um símbolo nele. Gustavo sentiu um fio de esperança. Que tipo de símbolo? Você lembra como era? Isadora fechou os olhos por um instante, forçando a lembrança. Parecia um raio. Um raio branco, meio inclinado para o lado. A descrição fez um arrepio subir pela espinha de Gustavo. Aquele símbolo não lhe era estranho. Ele puxou o celular do bolso e tentou discar para a polícia, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar os números. Seu tempo estava se esgotando. Bianca estava desaparecida. Alguém a levou. E ele não iria descansar até encontrá-la. O medo deu lugar a um fogo incontrolável dentro dele. Gustavo não era apenas um pai desesperado. Ele era um homem disposto a tudo para salvar sua filha. E quem quer que tivesse feito isso, iria pagar caro. O tempo parecia ter parado. Gustavo não sabia dizer há quanto tempo estava ali, parado no meio daquele beco sujo. Seu coração batia descompassado, como se a qualquer momento fosse sair pela boca. O pânico ainda estava presente, mas agora havia se misturado com uma fúria intensa. Ele precisava agir, precisava pensar, mas sua mente estava um turbilhão de emoções. Cada segundo perdido era um segundo a mais que Bianca passava longe dele, talvez assustada, talvez chorando. Foi então que seu celular vibrou. O som pareceu mais alto do que o normal, ecoando dentro de sua cabeça. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Seu coração quase parou. Com as mãos tremendo, atendeu a ligação. Alô? Sua voz saiu rouca, carregada de tensão. Por um breve momento, tudo o que ouviu foi silêncio. Um silêncio pesado, frio, que fez um arrepio percorrer sua espinha. Então, uma voz distorcida rompeu o silêncio do outro lado da linha. Se quiser ver sua filha de novo, não chame a polícia. Gustavo congelou. Era ele. O sequestrador. Seu peito subia e descia rapidamente. O ar parecia não entrar mais nos pulmões. Onde está minha filha? O que vocês fizeram com ela? Ele gritou, sentindo a raiva transbordar. A voz continuou calma, fria, sem nenhuma emoção. Isso não importa agora. O que importa é que você faça exatamente o que eu mandar. Ou nunca mais verá sua garotinha. A ameaça fez seu sangue gelar. Nunca mais? A possibilidade de perder Bianca para sempre fez um nó se formar em sua garganta. O que você quer?
Perguntou, tentando conter o desespero. A resposta veio afiada, cortante. Dinheiro. E muito. Gustavo já esperava por isso, mas o que ouviu em seguida fez seu coração quase parar. Quero 5 milhões. Em dinheiro vivo. Até amanhã. 5 milhões. Mesmo sendo milionário, era uma quantia absurda para conseguir de um dia para o outro. E se ele não conseguisse? Como eu sei que minha filha está bem? Eu quero falar com ela. Ele exigiu. Houve uma pausa. Então, um som fraco veio do outro lado da linha. Um choro baixinho. O corpo de Gustavo estremeceu. Papai, a voz frágil de Bianca atravessou a ligação, e ele sentiu um aperto no peito tão forte que quase caiu de joelhos. Bianca. Filha, eu tô aqui. Você tá bem? Onde você tá? Mas antes que pudesse ouvir mais alguma coisa, a voz distorcida voltou. Isso é tudo que você precisa saber. Não chame a polícia, não tente ser esperto. Amanhã eu ligo de novo para dizer onde será a entrega. Se não tiver o dinheiro, você nunca mais verá sua filha. A linha ficou muda. Gustavo ficou parado ali, segurando o telefone contra o ouvido, mas já não havia mais ninguém do outro lado. O pior momento de sua vida havia chegado. Ele não podia perder tempo. Precisava salvar sua filha. E faria qualquer coisa para isso. Gustavo sentia o peso do tempo escorrendo pelos dedos como areia. Cada minuto que passava era uma eternidade longe de Bianca. O desespero ainda estava lá, queimando dentro dele como um fogo incontrolável, mas agora, havia algo mais forte, determinação. Ele não ia apenas entregar o dinheiro e rezar para que sequestradores libertassem sua filha. Ele iria trazê-la de volta. E aqueles monstros pagariam caro por isso. Mas ele sabia que não poderia agir sozinho. Precisava de ajuda. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para Rodrigo, um velho amigo que trabalhava como policial há anos. Rodrigo era experiente, alguém que Gustavo confiava cegamente, e se havia alguém capaz de ajudá-lo sem cometer erros, era ele. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de a voz firme de Rodrigo atender. Gustavo? Eles pegaram minha filha, Rodrigo. Sequestraram a Bianca. Eu recebi uma ligação. Estão pedindo resgate. Do outro lado da linha, Rodrigo não hesitou. Onde você está? Eu estou indo até você agora. Em menos de 20 minutos, Rodrigo chegou ao local onde Gustavo esperava, próximo ao parque onde tudo aconteceu. Seu olhar sério mostrava que ele entendia a gravidade da situação. Me conta tudo, do começo ao fim. Gustavo narrou cada detalhe. O homem de boné preto. O carro preto te arrancou com pressa. A ligação ameaçadora. O choro de Bianca. Tudo. Rodrigo ouviu atentamente, e então, com um olhar calculista, perguntou. Você falou com mais alguém sobre isso? Chamou a polícia? Gustavo balançou a cabeça. Não. Eles me ameaçaram. Disseram que se eu chamasse a polícia, nunca mais veria Bianca. Eu não posso arriscar, Rodrigo. O policial cruzou os braços, pensando por um momento. E se eu dissesse que podemos pegá-los sem que eles percebam? Gustavo olhou para ele, ansioso. Como? Rodrigo puxou um pequeno caderno e começou a anotar. A primeira coisa que precisamos é de um rosto. Uma identidade. Você disse que uma menina viu o sequestrador de perto, certo? Onde ela está? Gustavo imediatamente chamou Isadora, que ainda estava por perto, observando tudo com um olhar preocupado. Rodrigo se abaixou e falou com gentileza. Você pode me ajudar, mocinha? Eu sou policial e quero trazer sua amiga Bianca de volta. Você consegue descrever exatamente como era o homem que a levou? Isadora respirou fundo e fechou os olhos, tentando puxar da memória cada detalhe. Ele era alto, mais alto que o pai da Bianca. Usava um boné preto com um símbolo de raio e uma jaqueta escura. Ele tinha barba, mas não era muito grande. E eu vi um relógio dourado no braço dele.
Rodrigo anotou tudo e então, ao folhear alguns arquivos em seu celular, seu rosto ficou sério. Eu acho que sei quem pode ser. Ele virou a tela para Gustavo e mostrou uma foto. Esse homem já foi preso por sequestro antes. Ele foi solto há poucos meses. Gustavo sentiu um calafrio na espinha ao olhar para a foto. Era ele. Ele trabalha para um grupo que faz sequestros por dinheiro. São violentos, mas racionais. Isso significa que não querem machucar Bianca. Querem o dinheiro. Gustavo apertou os punhos. Então nós vamos pegá-los. Mas eu quero minha filha segura antes de qualquer coisa. Rodrigo assentiu. Vamos preparar uma armadilha para eles. Horas depois, o telefone de Gustavo tocou novamente. Número desconhecido. Ele atendeu de imediato. Tem o dinheiro? A voz distorcida perguntou. Gustavo respirou fundo. Tenho. Bom. Amanhã, às 22, leve o dinheiro até o galpão abandonado na Estrada Velha. Venha sozinho. Se houver qualquer movimentação estranha, sua filha some para sempre. A linha ficou muda. Rodrigo já esperava por isso. Ele deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam sérios. Perfeito. Agora sabemos exatamente onde eles vão estar. O plano era simples. Gustavo iria até o galpão com uma maleta cheia de dinheiro falso e um rastreador escondido. Enquanto isso, Rodrigo e uma equipe de policiais ficariam posicionados ao redor, prontos para invadir no momento certo. A noite do resgate estava marcada. Gustavo sabia que aquela seria a noite mais longa de sua vida. Mas uma coisa era certa: ele faria de tudo para trazer sua filha de volta. A noite estava pesada, envolta em um silêncio ameaçador. O vento assobiava entre as árvores secas ao redor do galpão abandonado, fazendo o ambiente parecer ainda mais sombrio. Gustavo estava parado em frente à construção deteriorada, segurando a maleta com dinheiro falso com uma das mãos e tentando conter o coração acelerado com a outra. Cada batida de seu peito parecia uma bomba prestes a explodir. Bianca estava ali dentro. Ele não podia falhar. Rodrigo e a equipe policial estavam posicionados ao redor, escondidos estrategicamente, esperando o momento certo para agir. Cada detalhe do plano tinha sido meticulosamente traçado para garantir a segurança da menina. Mas, mesmo com toda a preparação, Gustavo sabia que qualquer erro poderia custar a vida de sua filha. A porta do galpão rangeu e se abriu. De dentro da escuridão, surgiu um homem alto, vestindo uma jaqueta preta e um boné com um símbolo de um raio. Era ele. O sequestrador. Você trouxe o dinheiro? Perguntou com a voz baixa e ameaçadora. Gustavo ergueu a maleta, tentando não demonstrar o ódio que borbulhava dentro dele. Está aqui. Mas eu quero ver minha filha primeiro. O homem riu, balançando a cabeça. Você acha que pode ditar as regras? Não funciona assim, Playboy. Ele estalou os dedos, em seguida, 2 outros homens apareceram de dentro do galpão, trazendo Bianca. A respiração de Gustavo falhou. Ela estava ali, com os olhos inchados de tanto chorar, seu pequeno corpo tremendo de medo. Suas mãozinhas estavam amarradas na frente do corpo e sua roupa estava suja, mas, fora isso, parecia ilesa. Os olhos dela encontraram os de Gustavo, e naquele instante, ele viu todo o pavor que sua filha havia sentido. Papai, sua voz saiu num sussurro quebrado. A visão dela, assustada e frágil, fez a raiva de Gustavo crescer como uma onda avassaladora. Se ele pudesse, avançaria naqueles homens e os esmagaria ali mesmo. Mas precisava se controlar. Ainda não era o momento. Ele inspirou fundo e manteve a voz firme. Agora solte-a. O dinheiro está aqui. Você terá o que quer. O sequestrador hesitou por um instante. Os olhos dele brilharam com ambição, mas também com desconfiança. Foi então que o som da movimentação policial, por menor que fosse, chamou sua atenção. Os olhos dele se estreitaram. Você chamou a polícia? Sua voz agora era um rugido de fúria. O caos explodiu em um segundo. Os sequestradores tentaram puxar Bianca de volta, mas nesse exato momento,
os policiais invadiram o galpão. Rodrigo surgiu de trás da estrutura, arma em punho, gritando: "Polícia! Vocês estão cercados! Larguem a menina agora!" Os criminosos tentaram fugir, mas foram rapidamente mobilizados pelos agentes. O sequestrador principal ainda tentou reagir, mas em um movimento rápido, Gustavo se jogou sobre ele, derrubando-o com toda a força. O som de algemas se fechando encheu o ar. Bianca, livre das amarras, ficou parada por um segundo, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Então, em um único impulso, correu para os braços do pai. "Papai!" Sua voz saiu em um choro desesperado, enquanto se jogava contra o peito de Gustavo. Ele a segurou com toda a força, como se nunca mais fosse soltá-la. As lágrimas escorriam dos olhos dele, mas, pela primeira vez em horas, não eram de medo. Eram de alívio. "Filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nunca mais vou te deixar sozinha. Nunca mais." Bianca soluçava contra ele, os bracinhos pequenos o envolvendo com força. "Eu achei que nunca mais ia te ver, papai. Está tudo bem agora. Você está segura." Rodrigo se aproximou, colocando a mão no ombro de Gustavo. "Nós conseguimos." Gustavo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do medo finalmente deixando seu corpo. Bianca estava nos seus braços. Ela estava viva. Foi então que seu olhar se encontrou com o de Isadora, que estava um pouco afastada, observando a cena com um pequeno sorriso tímido. Ele soube, naquele instante, que se não fosse por aquela menina corajosa, talvez nunca tivesse visto sua filha de novo. Com Bianca ainda em seus braços, Gustavo caminhou até ela. "Isadora", sua voz saiu carregada de gratidão. "Você salvou minha filha. Sem você, eu nunca teria conseguido." A menina abaixou o olhar, sem jeito. "Eu só fiz o que achei certo." Mas Gustavo sabia que era muito mais do que isso. Ele se ajoelhou na frente dela e segurou suas pequenas mãos. "Você é uma heroína. Nunca se esqueça disso." Isadora sorriu timidamente, e Bianca, ainda soluçando, olhou para Isadora e a abraçou forte. Aquela noite mudou tudo. Gustavo, um homem acostumado com poder, percebeu que nada era mais valioso do que o amor de sua filha. Nenhuma fortuna, nenhuma empresa, nada no mundo poderia substituir a sensação de tê-la de volta nos braços. Naquela noite, quando voltaram para casa, ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria Bianca sentir que estava sozinha. E dessa vez, ele manteria essa promessa para sempre. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.